Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu tomo o texto de 1 Timóteo 4,16, que diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Um certo ministro pregava em sua congregação quando entrou um estranho que pretendia interrogar-lhe. Os diáconos o impediam para que não perturbasse, mas ele insistia. O pastor lhe permitiu que perguntasse. Assim lhe inquiriu o estranho: o senhor crê no que está pregando? Isto é a sua experiência real? E foi-se embora. Aquele ministro perturbou-se de tal maneira que procurou a experiência real no Evangelho e encontrou a sua regeneração em Cristo. 2 ministros pregavam numas conferências. Um deles pregou sobre o arrebatamento, juízo final e o inferno. Terminando, dirigiu-se ao colega dizendo: se for verdade o que preguei, nós estaremos perdidos. A palavra de Deus diz que o ministro precisa primeiro verificar a sua salvação pessoal para depois tratar com a salvação dos outros. Diz o texto em Atos 20:28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Olhai por vós mesmos. Primeiro, o ministro precisa olhar por si mesmo, se tem condições, pela experiência pessoal, e então poderá olhar pelo rebanho de Deus. Assim como admitimos haver nas igrejas membros não regenerados, igualmente existem ministros que nunca nasceram de novo. Testifico isso pessoalmente, porque eu fui um destes ministros por muitos anos que nunca fora nascido de Deus. Uma pessoa regenerada está alistada para uma guerra cujo objetivo é arrebatar as almas perdidas do poder das trevas. E como podem arrancar almas da perdição um ministro vencido pelas suas iniquidades? As armas desta milícia não são carnais, mas são o poder de Deus para demolir fortalezas muito resistentes. Por isso, fracassam os raciocínios contra a verdade, levando aprisionado todo o entendimento para a obediência a Deus. É preciso renascer. Ninguém será humilhado quando cai nas malhas da graça regeneradora. Humilhados serão aqueles que recusam nascer de novo e não sabem que delícia é esta vitória. Os líderes nas igrejas velam com ciúme, evitando que algo estranho aconteça ao rebanho, ainda que sejam para melhor. Portanto, avisamos agora aos ministros que sejam primeiro qualificados espiritualmente para que possam conduzir certos os seus rebanhos. Porque quem avisa, amigo é. Provérbios 27, 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. É com amor que apresentamos este alerta às igrejas e principalmente aos ministros. Isto não é julgamento,
mas sim a demonstração da mais danosa realidade no meio evangélico. Ministros não convertidos conduzindo rebanhos para onde? É verdade que a palavra de Deus nos julga todas as vezes que nos confrontamos com a sua verdade. Diz o texto de João 12, 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. O Senhor sempre responsabilizou com dura veemência os ministros por tudo o que tem acontecido entre o povo. Disse alguém: Deus não empresta o seu trono para que alguém julgue a outrem. Isto é verdade. Por isso, o que apresentamos aqui não é o nosso julgamento, mas sim a palavra que vem do trono daquele que tem direito de nos julgar a todos. Por 7 vezes, o Senhor dirige a sua palavra não às 7 igrejas da Ásia, mas a cada um dos seus pastores, responsabilizando-os por tudo o que acontece nas igrejas. Ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja em Tiatira e assim por diante. Os pastores são responsáveis pelos seus rebanhos. Por que havemos de considerar tabu esses ministros que também erram e se consideram intocáveis? Deus não os respeita e a sua palavra lhes é dirigida impetuosamente, sejam eles pastores, bispos, presbíteros, anciãos, sacerdotes, profetas e quem mais. Agora a palavra de Deus nos declara que os antigos puritanos diziam: tal púlpito, quais bancos, tal pastor, qual rebanho. As igrejas são consequência dos seus ministros. Se os líderes são fiéis, os rebanhos prosperam. Mas se não o forem, os rebanhos fracassam. Deus está certo ao tratar principalmente com os ministros de todas as denominações. Eu disse que a palavra de Deus nos declara, e eis aqui em Ezequiel 34, 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Lembro-me, na conclusão do meu curso teológico, como planejava o meu ministério mercenário. Espero residir numa grande cidade, assumir uma grande igreja, espero ter um templo suntuoso, boa casa pastoral, o maior salário possível, enfim, apacentando-me a mim mesmo. Mas diz o Senhor: ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. E em Jeremias 23, 1 e 2, ainda temos: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. O Senhor promete aí castigos severos sobre os líderes, porque os pecados dos ministros são sempre mais danosos, produzindo escândalos muito marcantes. Diz ainda o texto de Zacarias, capítulo 10, versículo 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho. O Senhor se acha irado contra esses maus obreiros. Temos ainda a observar aos ministros não regenerados o problema da ignorância. Podem ser cultos,
mas não conhecem a profundidade de Deus, de sua palavra e de sua verdade. Em Isaías, capítulo 56, versículos 10 e 11, nos fala disso. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Por que a ganância? O texto explica. Porque são cegos e nada compreendem. Na verdade, é muito mais glorioso servir a humanidade do que explorá-la. É muito mais glorioso servir ao rebanho do que usufruir de suas rendas sem alimentá-lo. Ainda em Jeremias 10, versículo 21, o Senhor continua falando. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram e todos os seus gados se espalharam. A outra versão diz que os pastores se tornaram estúpidos. É equivalente à palavra embruteceram. Eu não desejaria ser juiz de uma competição em que atuam estúpidos e brutos. Mas o Senhor, o juiz, defende o seu rebanho das garras desses que se dizem ministros, mas não estão salvos de si mesmos. Estes falsos profetas, o Senhor Jesus afirma que os julgará no último dia. Em Mateus 7, 21 a 23, ele desfecha contra ministros este tremendo julgamento. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que entendiam da graça esses ministros que pretendiam entrar no reino de Deus por meio de obras praticadas? Foi isso que fizemos, profetizamos, exorcizamos, fizemos milagres, pois não entram porque nunca se apartaram da iniquidade, nunca foram renascidos. Eles praticaram obras sensacionais, mas nunca foram libertos da sua própria iniquidade. Não foram regenerados. As suas boas obras e práticas de justiça aos olhos de Deus não passam de trapo de imundícia. É o capítulo 11 de 2 aos Coríntios, versículos 13 a 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de maravilhar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Vimos nesse texto que não são ministros da graça, são ministros da justiça. Que tristeza! O fim deles será conforme as suas obras. E eu também esperava esse fim. Esperava acertar com Deus, tendo muito serviço a apresentar. Mas o Senhor me mostrou que pelas minhas obras o meu lugar seria o inferno. Louvo a Deus pela graça que me trouxe a libertação. Eu não conhecia essa graça e fazia tudo para que as minhas obras fossem aceitas. Esses ministros não são libertos da natureza depravada, da carne e nem do velho homem. E por isso destroem a obra de Deus. Jeremias 23, 1. Ai dos pastores que destroem
e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E continua o Senhor acusando os pastores que destroem o rebanho do Senhor por não serem regenerados. Esse texto se acha em Ezequiel, capítulo 34, versos 7 e 8. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Eu tenho tristeza de haver cometido esse erro. Conduzi muitos dos meus rebanhos por caminhos errados e de destruição. Embora socialmente, como pastor, agradasse a quase todas as pessoas da igreja, não cumpria eu um ministério espiritual e nem supria a verdadeira necessidade do rebanho. Jesus disse que um cego guiando outro cego não pode chegar a um bom fim. E na segunda carta do apóstolo Pedro, todo o capítulo 2 denuncia os falsos ministros, mas nós vamos examinar os versos 12 e 19 deste capítulo. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz tal servo. Como poderia melhorar o rebanho, fazendo-o crescer com vigor espiritual, um ministro escravizado pelo pecado? Esses é o que a palavra de Deus declara ou denuncia no versículo 12 da carta de Judas. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Nuvens sem água não têm mesmo nada para dar. Ouvi há pouco o testemunho de um moço nascido de novo, vindo das drogas e de uma vida depravada e perversa. Ele disse: fui a uma igreja ouvir o pastor e descobri que ele não passava de uma nuvem sem água. São pregações dotadas de muitas qualidades oratórias, mas destituídas da vida espiritual. Achava-me no Nordeste, com o Dr. Augusto Paranaguá, de saudosa memória. Eu lhe disse: a chuva está perto, Dr. Augusto. Respondeu-me: está muito longe, pastor. Mas estou vendo muitas nuvens. Ele me respondeu: são nuvens sem água. Esses pastores, como nuvens sem água, jamais poderão ser uma bênção para os seus rebanhos. Esse pensamento castigou-me por muitos anos, sabendo que achava à frente de rebanho e que era espiritualmente necessitado, mas eu nada tinha para dar. Não era regenerado, não havia nascido do Espírito, não estava qualificado. E mais doloroso ainda, é que não sendo salvo, embora supondo que o fosse, servia de tropeço aos que necessitavam dessa salvação. E Jesus mostra que sem a experiência de salvação é impossível indicar a porta sem ser impedimento. Isto está lá em Mateus 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar
aos que estão entrando. E o Senhor nos fala de ministros sem conhecimento, que procuram guiar seus rebanhos, vão para a destruição. Aparece aqui esse texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6, onde o Senhor reclama de ministros que nada têm e nada podem fazer pelo rebanho, espiritualmente falando. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu o rejeitaste, o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Por que os filhos? Sim, porque a mais sensível perda de quem nada tem para dar ao próximo é a perdição dos seus próprios filhos, criados na ilusão religiosa. E quantos filhos de ministros são perdidos e servem de escândalos para o ministério de seus pais? Eu me esquecerei dos teus filhos, diz o Senhor. Ver os filhos descerem para a perdição não é nada agradável. Por falta de conhecimento do Senhor e da graça regeneradora, estabeleceu-se um sistema de religião superficial para consolar o povo. Jeremias capítulo 50, verso 6. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as deixaram desviar. De monte em outeiro andaram e esqueceram-se do lugar do seu repouso. Pastores que fazem errar as suas ovelhas precisam de experiência com o Senhor. Agora, Zacarias capítulo 10, versículo 2, continua falando disto. Porque os serafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e descrito sonhos vãos, com vaidade consolam, por isso vão como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. A principal razão por que o povo recorre a outras seitas e anda de seita em seita é porque não encontra a verdade nos seus pastores. O coxo vazio dispersa o gado. Diz o texto aqui de Jeremias 6,14. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Paz, paz, falsa paz. Não há paz. Uma jovem procurou o seu pastor no gabinete pastoral, dizendo-lhe, preciso muito falar com o senhor. Eu tenho problema. Respondeu-lhe o pastor, tem problema? Como? Você é nascida nesta igreja, tem sido membro desde a infância, tem sido superintendente da escola dominical, líder da mocidade, secretária da igreja, primeira organista. Você não tem problema. Vai em paz. No dia seguinte, aquela moça se suicidou. Não há paz. A cura é superficial e as almas continuam perturbadas. Isto tudo porque os ministros não têm experiência com o Senhor, não foram renascidos, não sabem o caminho por onde devem andar e como poderão conduzir a outros. Os líderes de certa denominação falaram ao moço recém-formado pelo seminário, agora você está preparado para conduzir uma igreja? E a resposta foi, como estou preparado para conduzir igreja, quando nem eu mesmo sei para onde devo ir? Hoje ele está renascido. É um valoroso guia de almas para o reino de Deus. E os que pregam, esses ministros vazios, vocês podem notar o que pregam.
Eis aqui uma grande verdade da palavra de Deus. Pregam uma falsa paz, garantindo o céu para quem vive na injustiça e no pecado, sendo que o céu e a paz só se obtém pela justiça divina. Isaías 32, verso 17. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Não há paz sem justiça. Esses profetas de paz sem experiência de justificação são falsos. Isso diz o texto de Jeremias, capítulo 14, versos 13 e 14. Então disse eu: Ah, Senhor, Senhor, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. E é evidente que ninguém pode pregar o que não tem. Ninguém pode pregar o que não tem. Esta mensagem visa ajudar esses ministros a fim de que despertem e proclamem o avivamento autêntico pelo Evangelho de Cristo, que salva verdadeiramente, e sejam livres da enganosa paz. Diz o texto de Jeremias 23, 17. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Ora, esta foi a pregação do diabo no Éden. Certamente não morrereis. Isso está lá em Gênesis 3, 4. Certamente não morrereis. Salvação em pecado e pecadores salvos não existem na Bíblia. É a pregação do diabo, dizendo: pequem e não serão punidos. Pequem e irão para o céu. Isto é escarnecer de Deus. E a resposta está em Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Por isso o ministro precisa ser liberto e proclamar esta libertação. Libertação do pecado. Romanos, capítulo 6, verso 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Essa pregação falsa, que procede do diabo, é muito danosa. Escutem esta história. Uma senhora na Inglaterra tomou o seu bebezinho em tempo de neve e embarcou num trem para dirigir-se a Plymouth, onde residia sua mãe. Como não sabia onde saltar, dirigiu-se ao condutor do trem dizendo-lhe que precisava de orientação. Disse-lhe o chefe: a senhora pode deixar por minha conta que antes de Plymouth lhe avisarei. Mas ao lado havia um passageiro que disse: eu também posso indicar-lhe a estação de Plymouth. Era noite fria e caía muita neve. O homem que se ofereceu para ensinar disse: agora é a penúltima parada. A próxima será Plymouth. Aquela senhora, agradecida, saltou no ponto indicado pelo passageiro. Mas a parada era da caixa d'água para abastecer a locomotiva. Logo o trem ia chegando a Plymouth. E o condutor veio e perguntou: onde está aquela senhora? Disse o passageiro: ela saltou na parada anterior. Mas lá é a caixa d'água. Não existe casa.
ela não terá abrigo e morrerá sob a neve com a criança. Quem mandou a mulher descer? Disse o informante, eu mandei. Mas o senhor estava certo para orientá-la? É danoso deixar-se orientar por quem não tem experiência. A equipe de socorro encontrou mãe e filha já mortas. Eis o desastre de se dar atenção e de ser guiado por quem nada tem. Conheço um pregador que deixou o pastorado julgando assim: se eu mesmo me acho debaixo do pecado, como levarei libertação aos que me ouvem? Isto é ser honesto e ser sincero. Deixou o ministério. Ministros que não estão libertos e pregam liberdade são fraudulentos e o povo precisa ter cuidado com eles. Certa vez recebemos em nossa casa um agricultor. Ele estava doente e veio se tratar na cidade. E quando se achava melhor, disse-me: pastor, hoje irei ouvi-lo no culto. Aquele homem simples me ouviu pregar. E no dia seguinte de manhã, ele me disse: eu ouvi o senhor ontem e tenho 3 coisas para lhe dizer. Primeiro, quando o senhor prega, o seu comportamento pessoal, gestos, olhares, movimentos e tom da voz não são seus, não são originais. O senhor deve imitar alguém que admira. A segunda é que os pensamentos que o senhor emitiu na mensagem, 90% são adaptados, não são seus. Nisto eu achei que o senhor é muito estudioso para reportar tanto pensamento alheio. Aquilo que se adquire de outros não tem a força como o pensamento original na aplicação da mensagem. Agora, a terceira, senhor pastor, pode ser pesada. E, meus amados, pudesse eu ter acordado naquele tempo, eu era bem moço, choro e lamento o tempo perdido. Aquele homem me disse: o senhor não tem experiência com Deus. O senhor é um ministro artificial. Tem a arte de pastorear, mas o senhor não tem coração de pastor. Precisa da experiência com Deus. Fiquei muito grato àquele homem, mas eu devia ter sentido mais do que ele me disse, porque ainda permaneci por anos na mesma situação. E a palavra de Deus adverte em Filipenses 3:2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Isto quer dizer, cuidado com os ministros. Cuidado comigo, porque se não manifestar evidência da minha regeneração, fujam de mim. Provem os ministros como é preciso verificar se um cão é raivoso ou pacífico. Mas verifique se o ministro é regenerado ou não. E tenha já certeza de que é impossível um ministro que é contra o novo nascimento e que tenha a experiência daquilo que detesta. Em Colossenses 2:8, a palavra nos adverte ainda acerca destes perigos. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Eles têm muita coisa. A sua bagagem é vasta e diversificada, mas não tem nada de espiritual, porque do Espírito só para quem renasceu. Deus nos diz nesse texto:
Tende cuidado. Os filósofos são bons mestres, mas não são guias espirituais para conduzir ao reino de Deus. Precisamos mais que filosofias, sutilezas, tradição dos homens e rudimentos do mundo. Precisamos de Cristo, o seu crescimento e a perfeição nele. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 29, nos mostra aqui a palavra de Deus, o que é um ministro consciente e o que é cumprir um ministério consciente. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. É isto que a palavra de Deus afirma. Ministros conscientes. Precisamos tomar cuidado. E ainda mais, adverte contra enganos desses astutos e fraudulentos em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Doutrina é a palavra importante aqui. Porque doutrina é o ensino que confere com toda a Bíblia e se identifica com o sacrifício de Cristo. Repito, doutrina é o ensino que confere com toda a Bíblia e se identifica com o sacrifício de Cristo. Se o ensino não condiz com as duas provas citadas, deve ser chamado heresia e não doutrina. Mateus 15, 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Essas coisas não devem ser em nosso meio admitidas, mas devem ser erradicadas. Por isto, temos que tomar mesmo cuidado com aqueles que nos ministram ensinos sem que tenham capacidade espiritual. Agora, diz o texto da palavra de Deus, a respeito de pessoas que preferem esse tipo de pregadores. A palavra de Deus nos adverte também acerca de indivíduos que dão sustentos grossos para esses ministros que pregam segundo as suas vontades e os seus anseios. Diz aqui, aqueles que preferem esse tipo de ministro astuto, enganoso e fraudulento. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E já estamos nesse tempo que a palavra de Deus se refere. Já se ajunta a maior quantidade de ministros vazios, cheios de palha, fábulas, de cultura, mas não do Espírito. E isto não é coisa moderna. Antigamente também foi assim e futuramente não mudará. Diz aqui Isaías, capítulo 30, versículo 10. Que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Eles preferem os ministros que lhes apresentem enganadoras lisonjas. Parece que estão seguros com isso. O auditório maligno, que apoia um ministério maligno, eu não sei para onde pastor e igreja terão de chegar finalmente. Se não levarem uma transformação, estarão todos perdidos. E é preciso dizer que, em primeiro lugar, estes ministros necessitam da convicção de seus pecados. Porque a única razão de um ministério vazio, incompetente e infrutífero é a iniquidade. Em alguns, essas iniquidades se explodem e se manifestam.
e manifestam também com grande imoralidade do seu pecado. Mas há outros, a coisa é diferente. Se acobertam, se camuflam e se escondem. Parecem bonzinhos e retos, mas há pecado. Nós temos em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Transgressão encoberta é morte, porque o salário do pecado é a morte para todos. É a morte para qualquer ministro em pecado, e não é a vida eterna. Diz o texto de 1 João 3:8, quem comete o pecado é do diabo. Eu amo esse texto. Cito-o sempre com gratidão, pelo impacto que me causou, trazendo-me a convicção do meu pecado. Quem comete pecado é do diabo. Isto é a palavra de Deus. Não pude dizer nada ao contrário. Fui cercado de todos os lados por esta tremenda verdade. Comete pecado é do diabo. É do diabo. Eu nada podia contra esta verdade, mas passei a clamar a Deus, dizendo, eu sei que cometo pecado e que sou do diabo, mas tem misericórdia de mim, Senhor. E o Senhor atende o clamor sincero. Ele me salvou. Aleluia. A palavra de Deus anuncia esta busca sincera. Ministros, meus amados ministros, arrependei-vos e convertei-vos, buscando um novo nascimento, a regeneração para que sejais justificados e sejais a bênção que as igrejas necessitam. Este clamor já vem desde Joel, capítulo 2, versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Este clamor deve partir de um coração sincero, buscando a graça regeneradora e renovadora do Espírito Santo. E que diz mais o Senhor? Eis aí o texto de Jeremias, capítulo 25, versos 34 a 37. Uivai, pastores, e clamai, e rebolai-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e eu vos quebrantarei, e vós então caireis como um vaso precioso, e não haverá fugida para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores, e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas, por causa do furor da ira do Senhor. Deus intima os ministros ao arrependimento para a regeneração. E muitos se submeterão a esta convocação divina, porém muitos outros se rebelarão. Ouvi contar a experiência de um ministro que assumiu o pastorado em uma igreja nos Estados Unidos. A igreja tinha 3.000 membros. No fim do primeiro ano de pastorado, a igreja baixou para 2.000 membros. No fim do segundo ano, se achava com cerca de 1.800 membros. E no fim do terceiro ano, havia 1.500 membros na igreja. E ele, o ministro, contava o seguinte: a diretoria da igreja pediu-me uma reunião confidencial. E os irmãos, com muito carinho, disseram, pastor, saiba que o amamos muito e que o senhor é um bom homem, inteligente, trabalhador e muito culto, mas percebemos que a nossa igreja não tem progredido com o seu ministério. Eu respondi ao conselho da igreja, percebo isto, sinto e sofro demasiadamente desde o começo do meu pastorado aqui, porque não vi a igreja crescer, mas antes diminuir até agora. E me pus a chorar. Ajoelhamos-nos todos e oramos, e dizer mais o quê? Os irmãos se levantaram,
E cada um se aproximava de mim dizendo: pastor, eu e a minha família o amamos muito. E chorando se despedia cada irmão. E por último ficou um diácono, um homem piedoso, que tinha experiência com o Senhor, o qual disse-me: pastor, eu te amo, mas posso te dizer a verdade que está no meu coração? E ele disse: pode, irmão, pode dizer, estou para ouvir tudo. E aquele irmão declarou-me solenemente: pastor, você é um morto. Agradeci-lhe. Aquela palavra, você é um morto, tomou conta do meu coração de tal maneira que fui para casa, contei tudo para a esposa, mas aquela expressão do diácono ficou incisiva no meu coração. Abri a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Confessei ao Senhor: tu falas diretamente para mim. Eu estou morto. Eu estou morto. Mas tem misericórdia de mim e passa-me da morte para a vida. E insisti clamando por esta experiência pessoal, até que encontrei o meu transporte da morte para a vida. É João 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando passei da morte para a vida, meus irmãos, vi que esta graça superabundou em mim e transbordou para a igreja, e agora estamos com mais de 5.000 membros e o Senhor continua fazendo uma obra real e extraordinária em nosso meio. Não só ganhei a vida, mas tenho conseguido levar o avivamento ao meu rebanho e fora, pois existe uma vida abundante em Jesus para os ministros primeiro e para os rebanhos em segundo lugar. Eles usufruem da mesma experiência que temos alcançado. Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E como poderemos chegar à graça da vida de Cristo em nós? Em primeiro lugar, ele nos atraiu ali na cruz. João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele atraiu a todos? E não será que Jesus também atraiu os ministros? Que maravilha, ele me atraiu. Porém, ele nos atraiu quando se achava na cruz. E por que na cruz? Para nos crucificar. Estou crucificado com Cristo. Precisa ser a experiência de todos os que ele atraiu para si. Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Foi com amor e convicção que dirigiu uma carta ao pastor Jim Swagger, declarando-lhe: você precisa morrer com Cristo na cruz, para que tenha vitória sobre a sua iniquidade. A palavra de Deus declara que fomos mortos com Cristo na cruz, como se lavra um atestado de óbito. Segundo aos Coríntios 5:14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que, se um morreu por todos, logo todos morreram. Todos morreram, ali onde Cristo morreu por nós. Então, diz aqui o texto mais de Romanos capítulo 6, versículos 1, 2 e 7. Fomos mortos para o pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. E continua o texto, mostrando que se morremos com Cristo para o pecado, é evidente que com ele viveremos, diz o texto de Romanos 6, 8 e 11. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E prossegue o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11.
Palavra fiel é esta, que, se morremos com ele, também com ele viveremos. É preciso morrer para nascer, como diz o texto de 1 Coríntios 15, 36. Insensato, o que tu semeias não nasce sem primeiro morrer. Esta é a receita da palavra de Deus para a regeneração. Morte e ressurreição em Cristo, pois Cristo morreu e ressuscitou por nós, e a mesma palavra afirma que fomos mortos e ressuscitados nele. A declaração de que Cristo morreu e ressuscitou é uma verdade, porém a nossa inclusão em sua morte e ressurreição, que é a nossa identificação com ele e que nos leva à experiência da regeneração. Em sua morte somos destruídos e em sua ressurreição somos recriados. 1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Todo o ponto de partida consiste em nos considerarmos mortos. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. E diz o texto de Colossenses 3:3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Estáis mortos. Estáis mortos. Alguém indagou a George Miller, que teve um glorioso ministério, indagou a respeito dos seus êxitos. Ele respondeu curvando-se até tocar o chão. Veio um dia em que eu morri. Morri completamente. Morri para George Miller, suas opiniões, preferências, gosto e vontade. Morri para o mundo, sua aprovação e censura. Morri para a aprovação e censura até mesmo dos meus irmãos e meus amigos. Desde aquele dia tenho me apresentado diante de Deus e Ele me tem aprovado e usado para a sua glória. João 12:24. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Muito fruto é a credencial segura de um ministério aprovado. Isso não indica que o verdadeiro fruto seja a agregação de multidões às igrejas. Porém, o verdadeiro fruto é o de almas regeneradas entrando para o reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo condena o proselitismo. Um prosélito é a introdução do indivíduo na igreja sem o novo nascimento. Mateus 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O Senhor Jesus declara que irá para o inferno, tanto o ministro como o prosélito. E aqui, então, é o que eu lhe pergunto. Fiz-me acaso seu inimigo, dizendo-lhe a verdade? O Senhor Jesus nos adverte que aquele que não tem, não pode dar. E eu, como ministro, sou o primeiro a atender com carinho a sua advertência e recomendo a todos os ministros que tomem a sério a palavra de Deus, porque o reino de Deus é chegado e nele só se pode entrar pelo novo nascimento. Mas essa mensagem é um convite aos ministros para que verifiquem as suas próprias experiências, a fim de que possam levar a outros a verdade que realmente salva. Conta Jim Swaggart que um certo membro de igreja morreu e foi para o inferno. E ali encontrou os demais perdidos, de cabeça baixa. E ele começou a levantar a cabeça de cada um e dizia: não é este, e não é este. E assim fazendo, o diabo lhe perguntou: o que você está procurando? Respondeu-lhe: procuro o meu pastor que me pregou um certo evangelho. Porque se a sua pregação me trouxe para cá, é certo que ele se acha aqui também. E meus amados, por que não dizer que isto é a verdade? Este evangelho de qualidade profana, com uma graça tolerante que nos salva do pecado, não é o evangelho de Cristo. Por isso, os pregadores precisam ser verdadeiramente livres para proclamarem com verdade a libertação em Jesus. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus amados, eis o convite geral. Vamos à cruz.
a morte com Jesus e a nossa ressurreição nele, e o Espírito Santo fará uma grande obra através de nosso ministério para a glória de Deus. As almas precisam da verdade e não devemos traí-las com mensagens falsas, pois devemos experimentar primeiro aquilo de que temos a pregar. Creamos na palavra de Deus, aí em Romanos 10, 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Isto é verdade, porque a fé vem pelo ouvirmos a palavra de Deus. Estamos mortos e ressuscitados nele. Isto afirma a palavra de Deus. E crendo estes fatos, a palavra se torna nossa experiência, nossa regeneração. Pois regenerado é aquele que morreu e ressuscitou com Cristo. Este pode dar o que tem, e o povo o receberá. Agora, ao encerrar esta mensagem, expresso mais uma vez o meu sincero amor cristão a todos os ministros. Que me odeiem, mas eu os amo, porque desejo vê-los muito frutíferos para a glória de Deus Pai, conforme João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Oremos. Pai Celestial, Tu és o autor da palavra e de todas as coisas. Faça que haja um avivamento pela vida do Senhor Jesus Cristo, começando em cada ministro. Tu vais fazer esta obra levantando os pregadores e levando-os à morte e ressurreição em Cristo. Vivifica os teus ministros para que as tuas igrejas também sejam edificadas e frutíferas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.